Paz do Senhor a todos os irmãos que estão vendo esse vídeo. A pedido do nosso pastor, eu vou gravar um breve resumo dos assuntos da nossa Escola Bíblica Dominical, para nós não ficarmos sem a nossa meditação semanal. Nesse momento que a gente está enfrentando, apesar de ter a determinação de não irmos aos cultos, vamos continuar dentro do possível, usando as tecnologias, manter a nossa rotina. Eu peço que você também medite, estude a revista, aproveite que agora tem um pouco mais de tempo, leia a revista da Escola Dominical, para nós nos fortalecermos nesse momento tão difícil, né? Quero, para os próximos vídeos, conseguir fazer uma live ao vivo, porque aí os irmãos podem interagir, podem fazer perguntas também. Estou organizando isso e assim que estiver disponível, eu informo os irmãos sobre como vai ser, horários e tudo mais. Antes de nós começarmos essa lição de hoje, irmãos, eu queria dar um recado. Nesse momento que a gente está passando, estamos vivendo essa situação bem caótica da pandemia, eu queria pedir para os irmãos, para nós pensarmos em sermos responsáveis. Não só no sentido de cidadão, não só como cidadão, melhor dizendo, cumprindo todas as medidas, tomando os devidos cuidados com higiene, né, o que é necessário para a não propagação do vírus, mas também, irmãos, eu diria, nesse assunto, principalmente, tomarmos cuidado com a qualidade das informações que nós estamos compartilhando. Muitas pessoas aproveitam desse momento caótico e começam a fazer ligações de assuntos, criar vídeos, mandar pregações e qualquer outras coisas que geram caos, porque o momento de caos é bastante propício para a criação de fake news e as pessoas começam a fazer as coisas mais absurdas. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de não divulgar, não propagar nenhum tipo de informação falsa que gere pânico, que gere caos desnecessário. Nós sabemos que os tempos que estão vindo serão difíceis, mas a nossa responsabilidade é levar a palavra do Senhor como ela é, verdadeira, sincera, que traz acalento para a nossa alma. Não ficar propagando mensagens que vão gerar mais caos, mais desespero, não. Vamos ser realistas com a mensagem do Senhor, mas vamos ser responsáveis também. Então, evite compartilhar em grupos, seja da família, seja grupos de pessoas da igreja, informações sem antes verificar a veracidade delas. Confronte com a Bíblia, irmão. Aproveite que nós estamos praticamente em quarentena, leia mais a Bíblia, se aprofunde no estudo da Bíblia. Se for ver um vídeo na internet ou algum vídeo que você recebeu, antes de sair compartilhando, por favor, verifique se as informações contidas neles são verdadeiras, se elas condizem com a Bíblia Sagrada, e só então você compartilha se for necessário. Porque, como eu disse, hoje o momento não é da gente ficar gerando caos desnecessário. O momento é da gente levar a palavra do Senhor, manter acesa a chama do Espírito Santo no nosso coração e continuarmos sendo igrejas, mesmo não estando no templo. Tenho certeza de que isso vai passar e é por isso que nós estamos orando. E quando isso passarmos, nós vamos voltar, nos alegrar, nos regozijarmos no templo do Senhor. Vamos voltar mais fortalecidos, adorando ao Senhor com mais eficiência e eficácia de todo o nosso coração. Então, peço a colaboração dos irmãos nesse sentido. O tema da lição de hoje é Jesus, o homem perfeito. Na última lição que nós estudamos, o tema era o homem do pecado, e ela falava sobre o anticristo, falava sobre alguns dos seus aspectos. Hoje, em contrapartida, nós vamos falar de Jesus, o homem perfeito. Antes de qualquer coisa, eu penso que como cristão, Jesus tem que ser o nosso maior exemplo em tudo. Nas nossas atitudes, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pregar, na nossa maneira de adorar, principalmente porque, como o título da lição traz hoje, ele foi o homem perfeito.
sujeito às mesmas tentações que nós, porém não cedeu a nenhuma delas. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles é Jesus, o verdadeiro Deus. O segundo tópico, Jesus, o verdadeiro homem. E por fim, nós vamos falar sobre Jesus como o homem perfeito. Eu vou tentar, irmãos, resumir esses 3 tópicos para que o vídeo também não fique muito longo, não fique cansativo. Então, eu vou passar brevemente por cada um desses tópicos, tá? O textuário dessa lição está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Se você quiser, enquanto assiste a esse vídeo, ir consultando na sua Bíblia aí do lado, é sempre bom, porque você vai não só ouvindo, não só estudando, mas também lendo na sua Bíblia. É uma prática bem importante. O textuário diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática dessa lição diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitos e plenos. A leitura bíblica em classe também é importante que você acompanhe aí na sua Bíblia, faça a leitura junto comigo. Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andavam o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilhavam-se, e dissera-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Eu quero frisar esse versículo 52, que dizia: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Isso só reforça em nós a importância e a responsabilidade que nós temos de conhecer cada dia mais a nossa Bíblia Sagrada, conhecer a base da nossa fé, porque um cristão que tem um bom fundamento, um bom embasamento na fé, ele não se deixa levar por vento de doutrinas, por qualquer informação, por qualquer coisa que se fala que não está condizente com a Bíblia. Pelo contrário, quando ele ouve, ele confronta com a Bíblia guardada no seu coração e na sua mente. Ele analisa, antes de tudo, para ver se aquilo é condizente com os padrões do Senhor. Só então, depois de analisar, é que ele faz o julgamento da situação ou daquilo que foi falado. E isso o ajuda a cada dia mais fortalecer a sua fé no Senhor. O primeiro tópico fala sobre a divindade de Jesus Cristo. Eu sempre costumo dizer que esse é um ponto que para nós cristãos é inquestionável, porque se nós não tivermos qualquer dúvida ou por algum motivo um cristão não acreditar na divindade de Jesus, como muitas crenças contrárias propagam por aí, que Jesus foi um homem ou somente um profeta, como outros do Antigo Testamento, toda a nossa base, toda a estrutura da fé cristã, ela vai por água abaixo, não se sustenta. Por isso, para nós, isso é um ponto inquestionável. Jesus era o verdadeiro Deus. Jesus tinha o seu lado divino, ele não deixou a sua divindade quando veio aqui na Terra.
Nós professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Isso significa que ele não era metade humano e metade divino. Esse é, na verdade, um dos grandes pontos de discussão dentro da teologia, que é a dicotomia de Deus, né? de Cristo, na verdade, de Jesus Cristo. E para muitas pessoas isso é algo bem difícil de entender, bastante complexo, mas na verdade não é. Ele não significa que ele era metade Deus e metade homem. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. A sua essência era divina e ele tinha o seu lado humano porque foi nascido de uma mulher, viveu como nós, sentiu cansaço, sentiu fome. Eu vou falar um pouco mais disso no segundo tópico, que trata de Jesus como homem. Mas as duas naturezas, as duas essências de Jesus Cristo coexistiam. Uma não anulava a outra, uma não ocupava uma parte e a outra ocupava outra parte, não. As duas naturezas coexistiam. Eu costumo dar um exemplo sempre sobre isso, que para mim facilita o entendimento, mas isso é um pensamento meu e se você discordar, fique à vontade. Mas eu penso que é como uma pessoa que nasceu numa determinada cidadania, nasceu num país brasileiro, por exemplo, vai para os Estados Unidos e ele se naturaliza. Ele tem as duas cidadanias, é o que a gente chama de dupla cidadania, né? Ele não deixa a sua essência, ele não deixa de ser brasileiro, mas ele também passa a ser um cidadão daquele outro país, no caso do meu exemplo, Estados Unidos. Então, as duas as duas nacionalidades, coexistem. Ele é brasileiro, mas também é norte-americano. É um exemplo bem simples, é claro que não dá para comparar com aquilo que Jesus era, mas eu acho que facilita um pouco o nosso entendimento de como as duas naturezas, as duas essências de Jesus coexistiam, né? O Senhor Jesus, ele já vivia na eternidade com o Pai. Quando nós lemos lá no Gênesis, né, falando sobre a criação do mundo, Jesus já estava lá. Digamos assim, que a ação de Cristo no Antigo Testamento, não é que ele não agia, não é que ele não existia, nada disso, já agia, mas como Deus é muito organizado, digamos que a ação de Jesus Cristo no Antigo Testamento era menor. Deus agia mais naquele período e a ação de Jesus Cristo passou a acontecer mais intensamente, mais eficazmente no Novo Testamento, né? Antes disso, ele estava com o Pai, ele já participava vamos chamar assim, dos assuntos eternos. Jesus já era divino, ele como a Bíblia diz, né? Ele já era, não veio a existir, não foi criado depois, ele é. E falando de Jesus como divino, ele tem alguns atributos que são importantes de nós citarmos aqui. Por exemplo, ele é a fonte da Bíblia, da vida. João capítulo 1, versículo 4. Ou seja, ele tem a vida em si mesmo. Ele não foi criado, ele é a vida, ele é a fonte da vida. Ele é imutável. Isso é um assunto, é um ponto que muitas vezes nós citamos, às vezes por influência ou às vezes até mesmo porque ouvimos falar. Mas nós não paramos para pensar o que significa Jesus ser imutável. Significa que ele, ao longo do tempo, não mudou. Pode parecer uma coisa simples, pode parecer algo muito fácil de compreender, mas pensa bem, às vezes quando nós questionamos ou até dizemos ao Senhor, Deus, o Senhor não me ouve mais. De maneira indireta, nós estamos dizendo, o Senhor mudou, porque lá atrás o Senhor ouvia. Porque nós temos relatos bíblicos de que o Senhor ouvia o seu povo, de que o Senhor respondia ao seu povo. Então, olha só o quão complexo o quão grandioso é pensar nos atributos de Deus. Quando a gente traz isso, internaliza isso na nossa vida, a gente se torna um cristão muito melhor, porque jamais eu vou questionar Deus e dizer, o Senhor não me ouve, o Senhor não me vê, porque Ele não mudou. Hoje o Senhor não cura mais, eu tenho orado e se alguém tem problema, somos nós, irmãos. Jesus Cristo continua sendo Deus. Ele é imutável, continuará sendo imutável ao longo do tempo.
Onipresente, ele presente em todos os lugares. Essa também é outra realidade difícil para as pessoas entenderem como é que ele pode estar em diversos lugares, mas é que a gente usa como base de comparação nós mesmos. Para nós é impensável estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mesmo hoje, com a tecnologia, eu posso estar transmitindo esse vídeo e pessoas ao redor do mundo, milhares de pessoas estarem assistindo. Não é o caso, mas é só um exemplo. Mas mesmo assim, eu não estarei presente em todos os lugares. As pessoas terão acesso ao vídeo, me verão em tempo real e estarei presente na tela, mas não fisicamente. Mas quando nós dizemos que Jesus é onipresente, significa que o Espírito, Deus como Espírito, ele simplesmente está presente em todos os lugares porque ele criou tudo, ele é superior a tudo isso, ele é grandioso. É algo até que foge do nosso entendimento, mas Cristo está em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares. Nós, como Espírito, no nosso Espírito podemos sentir, e isso é real, porque eu posso sentir Cristo aqui no meu espírito quando oro ou quando sou tocado por Ele. Ao mesmo tempo, uma pessoa lá do outro lado do mundo também pode ser tocada, e essa presença do Espírito Santo, ou melhor, de Cristo, a presença de Jesus Cristo, por meio até do Espírito Santo, é real e ela acontece ao mesmo tempo, ou seja, a presença dele como Espírito no nosso espírito acontece em todos os lugares do mundo para aqueles que quiserem. Para os que não quiserem senti-lo, ele também está presente lá. Onisciente, ele sabe todas as coisas. Aqui há vários questionamentos, muitos dizem se Cristo sabe todas as coisas, por que ele não evita? Não vou entrar no mérito aqui, podemos depois até discutir um pouco mais profundamente sobre isso, mas além da onisciência de Deus, que conhece todas as coisas, ele também valoriza o nosso livre-arbítrio. Então, por isso, Deus sabe de muita coisa, mas ele não intervém. Agora, eu acredito que Deus possa intervir quando nós oramos. Nesse momento que nós estamos vivendo, estamos orando com os nossos joelhos dobrados. Eu tenho plena convicção e fé de que o Senhor Jesus Cristo pode intervir na história da humanidade, pode acabar com esse vírus, pode aniquilar esse vírus quando a igreja dobrar o seu joelho e orar. E é bíblico isso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o que nós estamos precisando é que o Senhor Jesus sare a nossa terra. E eu tenho certeza de que Ele vai honrar a oração dos justos que estão de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. O outro tópico é a onipotência. Ninguém pode com o poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia nos afirma que foi dado a Ele todo o poder. Não fala que foi um pouco de poder ou algum poder. Fala que foi dado todo o poder nos céus e também na terra. Então ele tem poder tanto no âmbito espiritual, nas regiões celestiais, como também tem poder aqui na terra. Controla tudo e todos. Ele é o dono da vida, é quem dá, é quem tira, ele é o Todo-Poderoso. O outro ponto é que Jesus se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Esse é um ponto interessante, porque ele encarnou, se tornou homem, e ele deixou a glória. A glória está no céu, é o conceito de kenosis. Ele esvaziou-se da sua glória, de toda a glória que ele tinha, sendo o unigênito de Deus. Mas ele não deixou de ser Deus. Voltando àquele exemplo simples que eu dei da nacionalidade, por mais que uma pessoa adquira a nacionalidade de um outro país, uma outra nação, ela nunca vai poder dizer eu não sou brasileiro, por exemplo. Não pode negar a sua essência. E assim eu digo que é com Cristo. Ele jamais poderia negar a sua essência sendo Deus. Membros. O segundo tópico fala sobre a humanidade de Cristo. E aqui eu particularmente sempre penso no exemplo maravilhoso que Jesus Cristo deixou para nós sendo homem. Primeiro, ele foi o homem perfeito.
e isso não me dá margem hoje para dizer eu errei porque eu sou humano. Jesus foi humano e ele não errou. Então, o exemplo maior é que ele não errou, não é porque ele era melhor como homem, estou falando como homem, no seu aspecto humano. Ele não errou porque ele era melhor, ele estava sujeito às mesmas tentações que nós. A diferença é que ele resistiu até o fim, ele disse não ao pecado, disse não às tentações, e ele nos dá esse exemplo maravilhoso de que é possível resistir ao pecado, resistir às investidas do diabo, resistir a tudo que se coloca diante de nós vindo das trevas, é possível resistir. E ele mostrou isso como exemplo, né? Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, ele estava lá no céu, né? Ele estava no seio do Pai. Mas nós não devemos supor que ele estivesse inativo, como eu disse lá no início. Jesus agia lá na criação, ele já agia. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, ele participou ativamente da criação do mundo, como eu disse. No Antigo Testamento, nós vemos várias profecias que apontavam para Jesus Cristo. Então, apesar de Jesus Cristo não ter, como eu disse, de uma maneira bem simples, um papel ativo no Antigo Testamento, todas as profecias apontavam para ele. Se a gente for lembrar, desde lá do Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, Deus fez uma promessa para a humanidade, que viria um que pisaria a cabeça do diabo. Então, desde lá, as profecias apontam para Jesus Cristo, sempre estão apontando para ele, né? Ou seja, mais uma vez mostra que, apesar de ele não estar agindo de maneira miraculosa no Antigo Testamento, era de conhecimento dos que o serviam de que Jesus viria em determinado momento para salvar a humanidade, para cumprir o seu papel. E no Novo Testamento ele encarnou, ou seja, o Filho de Deus tornou-se de fato carne, como está em João capítulo 1, 14. E essa humanidade não era algo ilusório, não era algo parcial, era uma humanidade total. Repetindo o que eu já disse, ele era homem assim como você e eu, homem no sentido de raça humana, né? Ele era ser humano como nós, ele sentia dor, quando nós cortamos o dedo sentimos dor, Jesus também sentia. Quando nós passamos muito calor na rua, sentimos sede, Jesus também sentia. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, bem complicadas, mexem com o nosso emocional, nós ficamos chateados, tristes. Jesus também ficava chateado, Jesus também sentia tristeza. Aliás, uma das maiores provas de que Jesus era humano é do que ele viveu lá no Getsemane, né? Eu vou mandar juntamente com isso um link de uma perspectiva médica, clínica, sobre o sofrimento de Jesus. Fala sobre os aspectos da crucificação, do quanto ele sofreu. Isso só reforça a nossa fé, porque ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu como homem. Ele sentiu dor, ele sentiu angústia, ele foi asfixiado lá na cruz. Tudo isso são aspectos humanos. Jesus passou por isso, padeceu por isso, por amor a nós. Cada vez que eu penso nessa história, no trajeto de Jesus Cristo, até a crucificação, eu penso, como pode as pessoas não darem valor? Como pode as pessoas negarem e rejeitarem um amor tão grande como esse de Jesus Cristo, que se sujeitou sem ter pecado, sem ter nenhum tipo de culpa, de nada, se sujeitou a tudo isso, a sofrer, a ser açoitado, a carregar uma cruz e a ser crucificado. Veja lá no vídeo o quanto é doloroso o processo de crucificação. Ele se sujeitou a tudo isso por um único motivo, por amor a nós. Como João diz, e esse versículo é conhecido de todo mundo, Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esse Filho unigênito veio e sofreu como ele deveria sofrer. E algumas pessoas perguntam, mas por que Jesus se tornou humano?
Ele, como Deus, poderia aniquilar as obras de Satanás, poderia acabar com tudo isso. Por que ele se tornou humano? E a minha resposta, de novo, o meu pensamento, do qual você pode claramente discordar, é: Deus é justo. Se o pecado entrou no mundo por um homem teria que vir para tirar o pecado do mundo. E aí é quando nós vemos na Bíblia João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus, o homem tipificado Cordeiro, que veio para tirar o pecado do mundo, se referindo a Jesus Cristo como homem. Olha só a justiça de Deus. Muitas pessoas colocam Deus como tirano, como carrasco, mas aqueles que são leitores da Bíblia, que amam a palavra do Senhor e que olham para Jesus Cristo, para Deus, como Ele é, vão entender que Ele é justo, Ele é amor, Ele é carinhoso e Ele é cuidador da humanidade que Ele criou. Sendo justo, mesmo Ele não tendo obrigação, mas, vamos dizer, Deus não quis dever nada para ninguém. Então, se entrou por um homem, pelo erro de um homem, o pecado entrou no mundo, pelo acerto do homem perfeito, o tópico que nós estamos tratando aqui, a salvação veio para o mundo, para toda a humanidade sem exceção. Para aqueles que quiserem e aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, está lá a garantia de salvação, porque o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem servimos, é maravilhoso. A humanidade de Jesus Cristo, só para reforçar esse tópico, em nada diferia da nossa. Ele era um homem assim como você e eu. A única diferença dele é: ele não nasceu do pecado. Foi uma obra divina, uma obra do Espírito Santo, para que ele fosse encarnado, para que ele passasse a ser humano, passasse pelo processo de nascimento. Essa é a única diferença. Ele não nasceu do pecado. E quando ele viveu neste mundo, ele resistiu ao pecado, o nosso grande exemplo. O quarto tópico fala sobre como Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Dá para dizer que Deus, muito sabiamente, fez com que Jesus viesse ao mundo em um período bastante interessante, poderia dizer estratégico, né? Em sua presciência, como diz a revista, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Quais eram esses 3 povos? Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações; a Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. A Grécia tem uma literatura, uma filosofia tão influente que até hoje se estudam os gregos. Até hoje se estuda o pensamento grego. Imagina se até hoje nós estudamos o quão influente não era a Grécia naqueles tempos de Jesus, o pensamento grego, o helenismo, né? A divulgação do pensamento e da cultura grega naquele período em que Jesus viveu. E por fim, Roma, por meio das suas leis, do seu governo e das estradas de excelente qualidade. Deus no seu plano maravilhoso de salvação, ele já estava pensando que essa mensagem de Jesus Cristo, do Salvador, da concretização das profecias lá do Antigo Testamento, elas precisavam se propagar por toda a humanidade, porque não teria sentido algo tão grandioso, tão glorioso, ficar restrito a uma nação, a um povo, a um público. Essa mensagem precisaria ser propagada. Por isso, Deus, na sua sabedoria, escolheu esse tempo, chamado aqui de a plenitude dos tempos, para que Jesus viesse. O terceiro tópico fala sobre Jesus como homem perfeito. E aqui, de todos esses 3, talvez seja o tópico em que mais nós devemos nos espelhar. Alguns questionamentos vêm nesse momento. Afinal, Jesus Cristo era ou não era um ser humano semelhante a nós? E a Bíblia nos mostra que sim, que ele era um ser humano semelhante a nós. Ele era tão real quanto nós somos hoje.
Em momento nenhum, Jesus usou a sua divindade para suprir as carências humanas. Prova disso, repetindo, lá no Getsemane, ele sentiu dor, angústia, tristeza, transpirou sangue e ele até clama, Senhor, ele até clama, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Um outro exemplo disso é quando ele é tentado, Satanás vai lá e instiga, dizendo assim, olha, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele tentou fazer com que Jesus invocasse a sua divindade, porque, reforçando o que eu disse, irmãos, como por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem o pecado teria que ser extinto, a salvação teria de vir porque Deus é justo. Se ele cede naquele momento em que ele está extremamente debilitado, mas se ele cede, e o diabo, quando foi tentar Jesus, ele tentou em 3 pontos estratégicos, né? E um desses pontos é, olha, usa a sua divindade, estou parafraseando, usa a sua divindade, invoca os anjos, né, para que eles venham te salvar. Mas se Jesus faz aquilo, ele abre mão do seu aspecto totalmente humano e ele invoca a divindade, ele deixaria ele faria com que o plano não fosse perfeito. Ele sabia que não podia abrir mão disso. Por isso ele combate Satanás na própria palavra, né? Falando sobre isso, ele não transformou pedras em pão, nem fez brotar a água da rocha para aliviar sua fome, nem sua sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor do que os procurava, e mais do que isso, foi clamando pelo poder dado por Deus. Assim como hoje, você e eu temos a oportunidade de buscarmos do Senhor dons espirituais e orarmos e vermos pessoas sendo curadas, de termos revelação do céu, e às vezes em sonho, às vezes na oração. Aqueles que têm o dom de revelação, Deus revela quando Ele deseja, Ele usa quando Ele quer. Esses dons nós também podemos ter. Jesus, quando Ele operou milagres, foi por dons dados pelo Espírito Santo. Por isso que Ele diz assim, que em meu nome farão coisas maiores do que eu fiz. Ou seja, se nós clamarmos, se nós resistirmos ao diabo, como a palavra diz, né? Se nós nos santificarmos, se nós buscarmos uma vida de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra e desejo de buscar os dons do Espírito Santo, nós faremos tantos milagres quanto o Senhor fez, porque ele, nesse momento, era humano. Relembrando, ele não deixou de lado o seu aspecto, a sua essência divina, mas todo milagre que ele operou foi como humano. Ele só mostra e nos faz ter mais vontade ainda de buscar o Senhor Jesus Cristo. E eu vou repetir isso várias vezes, vamos aproveitar esses momentos em que nós estamos de quarentena, ou nós estamos confinados, ou nesse período em que nós não podemos sair de casa, falando de uma maneira mais simples, é momento de nós buscarmos do Senhor essa autoridade. E se ele vier buscar a sua igreja e eu receber os dons, não puder usá-lo, não receber os dons, vamos ficar muito felizes, ou melhor, vamos ir muito felizes com o Senhor Jesus Cristo para morar com Ele lá na glória. Mas esse é o momento, eu penso, de a igreja se lançar e buscar o Senhor e ter conhecimento, estar preparada para os dias trabalhosos que vão vir ainda. Se a gente não tiver estruturado na palavra e não aproveitar esse tempo, porque igrejas estão fechadas, muitas pessoas que trabalham fora não estão indo, tem que ficar dentro de casa. É momento, irmãos, da gente aprender mais de Deus, se lançar mais na presença de Deus, orar muito mais. Hoje a gente pode dizer que não temos mais desculpa para não orar, para não levantarmos de madrugada para orar, para clamarmos ao Senhor durante o dia. Eu sei que é difícil, o homem tem a tendência a viver, a deixar a preguiça tomar conta, a falta de vontade, mas nós temos que vencer tudo isso em nome do Senhor Jesus e sermos uma nação, um povo, uma igreja que ora, que busca e que se reveste e que quer cada dia mais conhecer ao Senhor. Jesus foi o último Adão. Mais uma vez, reforçando o que eu disse.
O primeiro Adão pecou, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão foi perfeito. E por isso ele foi o último Adão. Ele veio, cumpriu a sua missão com perfeição e encerrou ali esse conceito. E Jesus era perfeito não só espiritualmente, mas também, e aí principalmente, moralmente. Como nós já frisamos, o Senhor Jesus, embora adotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Tanto no modo de falar, quanto no modo de agir, Jesus era perfeito. Quer exemplo melhor do que isso? Melhor do que Jesus Cristo? Nós devemos buscar a perfeição. Algumas pessoas dizem, mas o ser humano não é perfeito, a gente não pode ser perfeito. Nós talvez não alcancemos a perfeição, mas o nosso modelo tem que ser o homem perfeito, o homem Jesus Cristo. Tanto na maneira de agir, quanto na maneira de falar. Uma coisa que eu trago muito para a minha vida, é um preceito meu, para tudo que eu faço, pelo menos eu tento ser assim, é ser coerente. Nós temos que ser coerentes na maneira de agir, na maneira de falar, ou seja, eu não posso falar algo, eu não posso dizer que sou algo e as minhas atitudes não serem condizentes com aquilo que eu digo ser, porque isso uma hora é desmascarado, isso uma hora cai por terra, e para o cristão isso não é bom. Nós temos que ter como exemplo Jesus Cristo. E algumas coisas não vão ser muito fáceis. Por exemplo, quando o seu inimigo vier e te acertar a face, você tem que dar a outra. Nós vivermos para ser diferente, buscarmos ser diferentes. Eu sei que não é um processo difícil. Ninguém está exigindo que seja fácil, mas está exigindo que o modelo seja seguido. E que dia a dia eu erre menos pensando como modelo o Senhor Jesus Cristo. Amém? Para finalizar, podemos dizer que ele era perfeitíssimo em todas as coisas e ele é o nosso maior modelo. Eu espero, irmãos, ter podido compartilhar um pouco com os irmãos para nós não deixarmos de lado a nossa rotina como servos do Senhor, como cristãos. Mais uma vez repetindo, não estamos tendo culto, mas nós somos igreja. Vamos orar para que logo, logo voltemos a ter os cultos na nossa congregação e nós possamos nos reunir sem medo para adorar o nome do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, vamos usar tudo que nós podemos, todos os recursos, toda a tecnologia, para nós fazermos o melhor para o nosso Deus, para nós continuarmos mantendo a nossa rotina, continuarmos prestando o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Amém? Para finalizar esse vídeo, eu quero fazer uma oração e pedir que o Senhor Jesus alcance a sua vida por meio desse breve resumo. Espero que os irmãos gostem do vídeo. Também podem enviar sugestões de melhoria e, como eu disse, para o próximo, vamos tentar fazer ao vivo para que os irmãos possam também participar e ter uma interação maior. Aí onde você está, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, tão difícil que nós estamos vivendo, nós estamos aqui como igreja, nos reunindo, Senhor, e buscando todos os recursos para fazer o melhor para Ti, para continuar a nossa rotina como os verdadeiros adoradores que o Senhor procura. Eu tenho certeza, Senhor, que não é uma determinação que vai parar a igreja, porque nós, como cristãos, estamos obedecendo, mas, Senhor, estamos lutando no sentido espiritual, estamos orando, estamos clamando para que essa situação mude. Não é um vírus que vai para a igreja, pelo contrário, nós vamos cada dia mais nos lançar nos pés do Senhor, orar e buscar, Senhor, da Tua presença, para que essa situação mude e ela vai mudar, eu tenho certeza, e o Teu nome vai ser glorificado em todo o mundo. Eu peço, Senhor, principalmente, que por meio deste vídeo, por meio deste estudo, o Senhor possa alcançar cada um dos irmãos que se dispuserem a ver, a estudar, a aprender um pouco mais de Ti, que o Senhor possa abençoar de maneira grandiosa,
gloriosa, que o Senhor possa alegrar os corações. Eu sei que muitas pessoas estão sentindo uma profunda tristeza por estar em casa, isolado, e assim como eu, Senhor, estão sentindo uma dor muito grande no coração por não poder estar na tua casa, cultuando o Senhor, prestando o culto de adoração racional a Ti. Mas neste momento, nós vamos nos fortalecer e eu peço que o Teu Espírito Santo ajude a cada um de nós a nos fortalecermos, Senhor, para que possamos passar por este momento difícil e lá na frente, quando tudo se normalizar, nós voltarmos ainda mais forte. Eu tenho certeza de que tudo isso vem para um despertamento e nós estamos aqui, Senhor, submissos a Ti, buscando a Tua face e a Tua presença, aprendendo do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida e na nossa família. Abençoa, Senhor, cada representante, cada um que ouvir esta mensagem, esse estudo, e abençoa também as famílias aqui na terra, Senhor, aqui na cidade de Caieiras, no Brasil, em todo o mundo, Senhor. Nós oramos gratos a Ti e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos possam ficar na paz do nosso Senhor e que eu tenho certeza Ele alcançará e trará um acalento, trará um conforto para o nosso coração e mais do que isso, nos fará guerreiros espirituais na presença dEle, porque nós vamos vencer e a batalha sempre torna os guerreiros melhores do que eles já eram. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Fique na paz.